Olá, tudo bem? Vim aqui hoje conversar com você sobre edulcorantes, para a gente conhecer um pouquinho mais em detalhes essas substâncias. Mas antes eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu me chamo Caroline Calone, eu sou nutricionista há cerca de 12 anos, formada pela Universidade de Caxias do Sul. Eu sou doutora em biotecnologia, atuo há 8 anos como docente de um centro universitário aqui também de Caxias do Sul, onde eu atuo tanto no curso de nutrição quanto nos cursos da área da saúde. Eu mantenho uma página no Instagram onde eu divulgo conteúdo sobre bioquímica, que se chama Bioquímica Simplificada. E agora estou aqui como professora parceira do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev. Bom, então vamos começar com a definição do que são edulcorantes, né? A gente também conhece eles como adoçantes, e a Anvisa define edulcorantes como sendo substâncias naturais ou artificiais, depois a gente vai falar um pouquinho dessa classificação, que são diferentes do açúcar e que vão conferir sabor doce aos alimentos. A gente usa os adoçantes ou edulcorantes como adoçantes de mesa, né? Quando a gente adiciona às nossas preparações essas substâncias, e a gente também tem esses edulcorantes sendo muito utilizados pela indústria de alimentos, onde eles são adicionados a alimentos industrializados em substituição ao açúcar, né? Em alimentos que são vendidos com um apelo de alimentos contendo baixas calorias. Bom, e a gente tem toda uma regulamentação para a utilização desses edulcorantes em alimentos. Quem faz toda a regulamentação aqui no Brasil é a Anvisa, e aí a gente tem algumas RDCs que regulamentam então essa utilização. E a gente tem especificamente a RDC número 18 de 2008, que autoriza o uso desses edulcorantes em alimentos e também define os limites máximos de quantidade que pode ser adicionada aos alimentos. Depois a gente tem a RDC 239 de 2018, que regulamenta então o uso dos edulcorantes em suplementos alimentares. E a gente sabe que tem vários suplementos alimentares que têm adição de edulcorantes hoje em dia, né? E a gente vai ter essa mesma RDC de 2018 regulamentando o uso dos edulcorantes em nutrição, fórmulas de nutrição enteral, né? Que são aquelas fórmulas que são utilizadas em sondas. Bom, e existe uma classificação dos edulcorantes quanto à questão de serem naturais ou artificiais, de serem nutritivos ou não nutritivos, e também em relação à intensidade de adoçante, né? Quanto esse edulcorante consegue adoçar, né? Então a gente vai ter aqui eles sendo divididos em nutritivos ou de baixa intensidade. Então essa baixa intensidade tem relação com a capacidade de adoçar, né? E os não nutritivos ou de alta intensidade, então uma alta intensidade de adoçar. Entre os nutritivos ou de baixa intensidade, então a gente só tem edulcorantes naturais, então a gente tem uma lista aqui que são os que a gente conhece como polióis, né? Então a gente tem aqui o famoso xilitol, manitol, sorbitol, que são todos então naturais, mas tem uma baixa intensidade de adoçante, né? Então são muitas vezes menos doces que o açúcar. E a gente vai ter então os não nutritivos, então não nutritivos porque não vão nos fornecer calorias, né? Quando a gente fala dos nutritivos, eles fornecem, mesmo que em baixa quantidade, fornecem alguma quantidade de calorias. E então os não nutritivos não vão nos fornecer nenhum tipo de caloria e vão ter uma intensidade de adoçante muito maior que o açúcar. Depois a gente vai ver então essa intensidade. E aí a gente tem os naturais, que entra aqui a estévia, né? Então a gente tem o glicosídeo de esteviol e a talmatina, que são naturais. E a gente tem então a lista dos artificiais, que a gente vai ter então o aspartame, o acesulfame K, a gente vai ter o ciclamato de sódio, que é muito comum, né, da gente usar como adoçante de mesa, sacarina, sucralose. Então esses são todos artificiais, são obtidos artificialmente.
E eu trouxe aqui, então, uma tabelinha bem legal, bem interessante, com algumas características de alguns dos adoçantes aí que a gente viu. Então, a gente tem o nome dos edulcorantes ou dos adoçantes aqui, depois a gente tem características em relação principalmente à estabilidade em altas temperaturas, né? Porque nem todos a gente pode aquecer. Características em relação ao sabor, que a gente sabe que alguns têm um sabor bem característico, bem específico, né? O poder adoçante em relação ao açúcar, né? Sempre o poder adoçante do edulcorante vai ser em relação ao açúcar. A quantidade que eu preciso do adoçante para ter a mesma doçura em relação a uma colher de sopa de açúcar, se ele fornece calorias e o tipo, né? Se é artificial ou se é natural. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o acesulfame K. Ele é um adoçante artificial, derivado do ácido acético, não fornece calorias. Para eu ter o mesmo equivalente de doçura de uma colher de sopa de açúcar, eu preciso de 24 miligramas. Ele tem um poder adoçante 200 vezes maior que o açúcar e não tem um sabor residual, né? Então a gente não sente esse sabor residual no final. Ele é estável em altas temperaturas e ele vai ser utilizado em diversos tipos de alimentos aí, bebidas, chocolates, geleias, enfim. Depois a gente tem o aspartame. O aspartame também é artificial, mas na composição dele a gente tem algumas substâncias que o nosso corpo está acostumado, como aminoácidos, né? Então a gente vai ter na composição dele fenilalanina e ácido aspartico. Por ter aminoácidos na estrutura, então o aspartame vai fornecer calorias, 4 calorias por grama. É bem pouquinho, mas acaba fornecendo essas calorias. A gente tem ele tendo poder maior, né, um poder adoçante de 200 vezes maior que o açúcar. É mais parecido com o açúcar em relação ao sabor, né? Então, de todos que a gente tem, é o que tem uma característica de adoçante mais parecida. Mas ele não pode ir ao fogo, porque ele vai perder essa capacidade de adoçar, tá? Então, a gente não pode esquentar o aspartame. Depois a gente tem o ciclamato, né, que a gente conhece como ciclamato de sódio. Ele é artificial, derivado do petróleo, não fornece calorias, tem um poder adoçante menor em relação aos outros, né? Então tem 40 vezes um potencial de adoçar 40 vezes maior que o açúcar, mas é menor em relação, por exemplo, ao acesulfame K e ao aspartame. Tem um sabor residual doce azedo, né? Então a gente tem essa característica na boca, né? E pode ir ao fogo, né? Pode ser aquecido, não tem alteração. A sacarina também é derivada do petróleo, também não fornece calorias, tem um poder adoçante 300 vezes maior que o açúcar, deixa o gosto residual doce metálico na boca e também pode ser aquecida. E por fim, aqui a gente tem a estévia, que é natural, que é extraída da planta, né? Em que a planta tem o glicosídeo de esteviol, que é a substância responsável por essa, esse sabor doce, né? Não vai ter calorias, tem um poder adoçante bem alto, né? Então, 300 vezes maior que o açúcar, né? Então, esse poder adoçante é maior que o aspartame e o açaframe K, por exemplo. Mas deixa um sabor bem específico, residual na boca, né? Então, quando a gente experimenta um alimento com stevia, a gente consegue identificar bem, porque é bem característico, e ela pode ser aquecida. Então, essas são características gerais. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão de quantidade máxima diária que é possível de ser ingerida. Eu trouxe aqui mais uma tabelinha com as quantidades, né, de ingestão diária aceitável, né, que é o máximo que a gente pode consumir por dia sem que esse consumo possa trazer algum risco para a nossa saúde. Essa é a ideia desse limite diário aceitável, né? Esse limite diário aceitável é expresso em miligramas por quilograma de peso corporal, ou seja, as quantidades que eu tenho aqui eu preciso multiplicar pelo meu peso corporal para saber quanto que eu posso consumir por dia, o máximo que eu posso consumir por dia, né? Então, aqui estão todos os que são os edulcorantes que são permitidos pela Anvisa de serem utilizados no Brasil. E aí a gente vai ter aqui as quantidades, então, diárias aceitáveis. Então, a gente tem, por exemplo, o aspartame sendo permitido, né, essa recomendação
de 40 miligramas por quilo de peso corporal, que é bastante, né? Então é muito difícil que a gente atinja esse valor máximo de consumo diário. Depois a gente tem sacarina, que tem um valor um pouquinho menor, 3,5, ciclamato 11, depois aqui a esteviosídeo, né, 5,5. E os polióis, né, que são aqueles adoçantes naturais, não tem uma quantidade diária, uma quantidade de ingestão diária aceitável, né, definida, justamente por isso são naturais, e aí aqui a utilização seria a quantidade necessária, suficiente necessária para obter a tecnologia, né, o efeito tecnológico necessário, que é, então, a questão da doçura, né, então, aí não tem um limite superior, porque eles não têm um problema em relação a risco para a nossa saúde. O problema desses polióis, por exemplo, é que a gente pode ter o xilitol causando, né? Se eu usar uma quantidade muito grande, eu posso ter ele causando desconforto abdominal, diarreia, por exemplo, né? Bom, e depois que a gente viu, né, todas essas características em relação aos edulcorantes de forma geral, eu separei para a gente conversar um pouquinho mais sobre o aspartame, já que recentemente a gente teve uma polêmica, né, envolvendo o aspartame, já que a Organização Mundial da Saúde divulgou que esse edulcorante aspartame foi classificado como possivelmente cancerígeno, né? Isso causou um bafafá, mas mais uma questão para a gente entender que ele foi classificado como possivelmente cancerígeno, esse possivelmente é importante, porque existem evidências limitadas, né? Então, estudos científicos que trazem evidências, mas que essas evidências são limitadas, não são definitivas, né? Para essa classificação. Então, a gente tem evidências limitadas em estudos com humanos, tem evidências limitadas em estudos experimentais com animais também, e existem essas evidências limitadas sobre o conhecimento em relação ao mecanismo que estaria envolvido sobre esse efeito cancerígeno do aspartame, né? Então, ele foi classificado como cancerígeno, mas não tem nenhuma evidência científica que seja forte o suficiente para dizer que realmente ele causaria câncer, né? Bom, é importante a gente pontuar também que essas evidências limitadas são tanto porque a gente tem estudos que não são conclusivos, quanto porque a gente tem uma questão de alguns estudos trazerem esse efeito carcinogênico, cancerígeno do aspartame, e alguns estudos trazerem que não, que ele não teria esse efeito. Então fica esse impasse em relação a se existe esse efeito ou não. E acredito que a Organização Mundial da Saúde tenha trazido essa classificação muito mais como uma forma de prevenção, como uma forma de alertar a população em relação ao consumo, porque existem algumas evidências que dizem que existe esse efeito, do que de fato, né, isso possa acontecer, né? Então, muito mais como uma forma de prevenir, né, e dizer, olha, avisamos sobre isso, do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, eu trouxe aqui dois estudos que a Organização Mundial da Saúde utilizou, então, na sua avaliação para definir essa classificação de possivelmente cancerígeno do aspartame. E então eu tenho um estudo aqui de 2022, publicado na revista Cancer Epidemiology, que avaliou então o consumo de bebidas adoçadas com adoçantes e o risco de câncer de fígado pela classificação do status do diabetes. E aqui é importante pontuar que esse estudo ele não avaliou o consumo isolado de adoçante, ele avaliou o consumo de bebidas adoçadas com adoçantes, e a gente sabe que essas bebidas, né, industrializadas são constituídas por diversos componentes ali dentro, então uma mistura de substâncias, e a gente tem ali aditivos como conservantes, aditivos como corantes também, e a gente não pode atribuir esse efeito exclusivamente aos adoçantes, né? Então, aqui é o que eu vejo em relação a esse estudo. E um outro estudo aqui, que foi publicado também em 2022, na revista PLOS Medicine,
que avaliou, então, o risco de câncer de forma geral aí, e o uso de adoçantes artificiais em um estudo de corte, né? Um estudo populacional que teve uma população bem grande que foi avaliada, foi acompanhada durante mais ou menos 8 anos. Foram mais ou menos 103 mil pessoas, franceses especificamente, e eles avaliaram aí aqui de fato o consumo de adoçantes, né? O problema aqui é que a população, na maior parte, eram mulheres, né? Então não teve uma questão de alinhamento em relação à população, né? De ser tanto de sexo masculino quanto feminino. E a idade dessas mulheres era, em média, 42 anos. E as mulheres que tinham um consumo maior de adoçante, né? E que tinham um consumo alto de adoçantes, também tinham características como não fazer atividade física e fumar, né? Então, aqui, de novo, a gente tem algumas situações que poderiam ser vieses, né? Que poderiam distorcer esse efeito dos adoçantes. Aqui nesse estudo, especificamente, o aspartame e o sulfame K foram associados a câncer, a maior risco de câncer de mama e maior risco de câncer associados à obesidade. E aqui é importante a gente pontuar que provavelmente as pessoas que têm um consumo alto de adoçantes, né, não só aquele que a gente adiciona às nossas preparações, mas também aquele que é adicionado em alimentos industrializados. Se eu tenho um maior consumo de alimentos industrializados, eu também tenho um parâmetro aí que né, pode ser um viés, né? Porque eu tenho o maior risco, obviamente, de ter qualquer tipo de doença quando eu tenho um consumo alto de alimentos industrializados, a gente sabe disso. Bom, eu trouxe aqui, então, um esqueminha com a classificação das substâncias que são cancerígenas ou possivelmente cancerígenas em humanos, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que é a agência que fez essa classificação em relação ao aspartame, que faz parte da Organização Mundial da Saúde. E aqui a gente tem, então, desde o grupo 1, que é onde a gente tem um nível maior de confiança, digamos assim, até o grupo 3, que tem um nível menor, né, de confiança e evidência. Então, o grupo 1 é que a gente tem substâncias que são cancerígenas para humanos, em que a gente tem evidências suficientes. E a gente tem tabaco, fuma, a exposição à radiação solar, o consumo de álcool, por exemplo, que a gente sabe que são, né, que são cancerígenos para humanos. Depois tem o grupo 2A, que é o grupo em que a gente tem substâncias sendo possivelmente ou provavelmente carcinogênicas para humanos, em que tem evidências limitadas em humanos, mas tem evidências suficientes em experimentos animais. E a gente tem aqui a emissão de substâncias quando a gente expõe óleo a altas temperaturas, em frituras, por exemplo, a gente sabe que forma acroleína. A gente tem o DDT, que é um inseticida, e a gente tem o consumo de carne vermelha aqui, por exemplo, né? Esse grupo 2A é o grupo que vem antes do grupo 2B. O grupo 2B é onde a gente tem, então, o aspartame estando classificado, que a gente vai ter, então, possivelmente cancerígenos para humanos, em que a gente tem evidências limitadas tanto em humanos quanto em animais, experimentos animais, né? E a gente tem, então, aqui substâncias que são emitidas com o uso da gasolina em automóveis e a exposição ocupacional a produtos que são usados para cabelos e para barba, por exemplo. Então, é pior, segundo essa classificação, eu consumir carne vermelha do que eu consumir aspartame. E o grupo 3 é o que não tem evidência nenhuma, ou que são evidências inadequadas, né, e que não são cancerígenos, por exemplo, como o consumo de café, o consumo de uso de paracetamol, de mercúrio, por exemplo. E além da segurança em relação ao aspartame, que a gente viu tudo isso, é importante a gente pontuar também que a Organização Mundial da Saúde divulgou uma diretriz nova sobre o uso de adoçantes, em que ela não recomenda o uso de adoçantes para pessoas que estão fazendo algum tipo de dieta ou reeducação alimentar para tentar perder peso, porque
essa utilização de adoçantes para perda de peso não é efetiva, né? A gente sabe que a pessoa pode acabar sentindo mais fome e pode acabar comendo mais com o uso de adoçantes. E existe o risco de doenças cardiovasculares, desenvolvimento de diabetes tipo 2 e um risco maior de mortalidade nessas pessoas que usam nessa situação. Então, a recomendação é que o uso de adoçantes seja feito por pessoas que precisam fazer a retirada total do açúcar da alimentação. Isso se aplica a pessoas que têm diabetes. E existe uma recomendação para se fazer o uso de forma consciente, de forma limitada, né? Então, em relação às quantidades, justamente por causa desse risco. E também é importante a gente pontuar que existem alguns outros efeitos que são indesejados, né? A gente sabe que alguns adoçantes podem reduzir o crescimento de bactérias que são boas para o nosso intestino, e a gente sabe que a função intestinal e um intestino saudável é essencial em relação à nossa saúde. Bom, e para finalizar, a recomendação é sempre que a gente consuma com consciência o mínimo possível, né? Tanto de edulcorantes que a gente adiciona nos alimentos, quanto de alimentos industrializados que são adicionados nesses edulcorantes. Mesmo com baixa caloria, não é, nem sempre é a melhor opção. Vou deixar aqui então a recomendação para que vocês sigam nas redes sociais, tanto no Nescave, no Instagram, quanto no YouTube, onde as aulinhas estão disponíveis. E também sigam a minha página Bioquímica Simplificada para ter acesso a todos os conteúdos. Obrigada, beijos!